Olá, meu nome é Júlio César, sou monitor de Física 1 e hoje eu vou terminar, comecei na monitoria de sala essa última quinta-feira, que foi a questão 2 da terceira prova, a prova da terceira unidade. Aqui, suponha que a placa é suspensa na horizontal e que possa girar em torno do eixo fixo B, sob a ação da gravidade, conforme a figura 2. O sistema parte do repouso na horizontal. Calcule sua velocidade angular ao passar pela vertical. Então, qual é a noção que a gente tem que ter inicialmente com essas informações daqui? Ele fala que a gente vai usar a placa originalmente suspensa na horizontal, ela vai girar em torno do eixo fixo B, ou seja, figura 2, e ela vai sofrer a ação da gravidade. Aqui o sistema parte do repouso na horizontal e ele quer descobrir quem é a velocidade angular passar pela vertical, ou seja, isso é o que a gente precisa calcular. E aí, na questão anterior, a gente resolveu como ficaria a situação dos momentos de inércia total, tanto na figura 1 quanto na figura 2. E aí, esses foram os resultados. Como a gente vai trabalhar na figura 2, então o adequado é imaginar que provavelmente a gente vai utilizar essa informação aqui, que é o momento de inércia, de acordo com a figura 2. Então vamos lá. Qual é a primeira ideia que a gente precisa ter aqui? É um problema que vai envolver a energia potencial e energia cinética. Como é que a gente sabe disso? Quer calcular a velocidade angular e a única informação assim que ele nos fornece é que vai sofrer ação da gravidade. E aí o que é que a gente tem de informação? Energia mecânica, variação da energia mecânica é igual a variação de energia potencial mais variação de energia cinética. Isso aqui pode chamar de K, isso aqui pode chamar de EP, é questão de preferência mesmo. E aí vamos dar uma olhada nessa energia potencial. A energia potencial que a gente vai trabalhar é a energia potencial gravitacional. Ou seja, primeiro vamos separar, já que a variação de energia potencial gravitacional é a mesma coisa que energia gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. E aí a gente vai ter que fazer isso para cada uma das massas presentes aqui no, nesse problema. E aí qual é a razão pela qual estamos igualando a zero aqui, essa altura, para cada um dos corpos? Porque a imagem mesmo nos diz que o início desse movimento, essa placa ela está em repouso, ou seja, é como se estivesse todos na mesma altura inicial. Está em repouso no plano que o eixo B cortando, né? Essa daqui é a primeira posição, essa aqui é a posição inicial. E essa daqui é a posição final. E aí a razão de ser igual a zero, né, como eu tinha falado, é que essas três massas aqui, que serão importantes para o nosso trabalho, elas estão na mesma altura. Então vamos observar agora como é que fica o caso na energia potencial gravitacional final. Se a gente observar, lembrando que a gente está trabalhando com um quadrado, né, então cada lado tem L de dimensão. A gente lembra que essa massa daqui está no centro do quadrado, ou seja, essa distância daqui ela é equivalente a L sobre 2. Se a gente usar como base de altura esse y subindo, essa altura y subindo, né? É como se
essa posição aqui que a nossa massa tá, ela tivesse para baixo. Ou seja, ela desceu daqui do início até aqui embaixo. E aí, lembrando que esse ângulo daqui é de 90 graus, é equivalente a dizer que ela desceu. Ou seja, essa variação de altura ela foi uma variação negativa com um módulo de L sobre 2. Então a gente vai ter que vai ser mg vezes menos L sobre 2 para essa massa aqui no centro. Agora para as outras massas, mg menos L mais mg menos L. Ah, Júlio, mas tem mais de 3 massas aqui no nosso problema. A gente tem 5 massas nesse problema. Tá faltando contar com essas duas. Mas aí perceba que elas não variam de altura em momento algum. Como elas estão no eixo, presas no eixo, elas não mudam sua posição. Então eu não estou levando elas aqui em consideração na conta, só a título de simplificação mesmo. A gente simplifica essa energia potencial gravitacional final. A gente pode ver que todos estão multiplicando por mg e menos L. Então a gente vai simplificar por mg menos mg vezes L vezes 1 sobre 2 mais 1 mais 1. E aí, resolvendo essa conta aqui dentro, a gente vai ter mg menos mg vezes L vezes. Isso que a gente tem aqui de energia final. E aí, resolvendo a nossa variação de energia, a gente vai ter menos 5 sobre 2 mgl menos zero. Portanto, vai ser só igual à nossa energia potencial gravitacional final. E agora, qual é a grande pegada, né, dessa questão? A gente precisa resolver a energia cinética. E aí, a energia cinética que a gente conhece é mv quadrado sobre 2. Sendo que a gente está em um problema de corpo rígido, né? E aí, para um corpo rígido em rotação, deixa eu fazer aqui o desenho. A gente tem a seguinte situação. O corpo rígido, ele é feito pelo conjunto de várias partículas. Então, essa energia cinética, esse K, ele vai ser um somatório de todas as energias cinéticas presentes naquele corpo. E aí, o que vale lembrar? Dependendo de qual partícula eu esteja contando aqui nesse nosso corpo, né? Esse V vai ser um valor diferente, porque ele vai estar diretamente atrelado com o raio, ou seja, a distância que aquela partícula do nosso corpo está em relação ao eixo de rotação. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, no nosso caso, evitar com que tenha várias velocidades diferentes para que a gente precise calcular? No corpo rígido, a velocidade angular, o ômega, ela é igual em
todos os pontos daquele corpo. Então a gente pode usar justamente a relação entre velocidade linear e o ômega. Se a gente lembra, velocidade linear é igual a ômega vezes r. E r é a distância do eixo de rotação. Se aqui eu tenho v ao quadrado, o que eu posso fazer? Alterar essa fórmula. E aqui substituo v quadrado por ômega r ao quadrado. E aí, como eu sei que essa velocidade angular ela é igual a todos os pontos, a única coisa que vai ser alterada conforme a partícula que eu estiver sendo estudada vai ser o R. Então, eu posso retirar dois valores aqui, pontos desse meu somatório, que é o meio e o ômega, porque eles vão funcionar como se fossem constantes. No final, teremos ômega sobre 2. Perdão, é ômega ao quadrado, tá? Ômega quadrado sobre 2, que eu tirei ele do quadrado daqui, dentro dessa parêntese interna, vezes o somatório da massa vezes a distância até o eixo de rotação ao quadrado, de igual a 1 até n. E aí, o que é que a gente tem aqui dentro, né? Se vocês observarem só esse lado da fórmula, a gente tem somatório da massa vezes o raio ao quadrado. E isso é a mesma coisa que o momento de inércia. O momento de inércia é igual a somatório das massas vezes a distância dessas massas ao eixo de rotação ao quadrado. Por fim, nessa relação, a gente vai ter que K, na realidade, não passa de meio vezes ômega ao quadrado vezes o momento de inércia. E aí, voltando para nossa questão, a gente que a variação de energia mecânica é igual à variação de energia potencial gravitacional mais a variação de energia cinética, como a variação de energia mecânica nesse caso vai ser zero, ou seja, toda energia potencial vai para energia cinética e se a gente gastar toda a energia cinética, ela se transforma em energia potencial. Logo, a minha energia potencial gravitacional é igual ao oposto da variação de energia cinética. A gente tem o valor da variação da energia gravitacional como sendo -5/2 massa vezes gravidade vezes L. E a nossa energia cinética, né? A variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E aí, como parte do repouso, significa que não existe velocidade no primeiro instante. Ou seja, a gente consegue anular esse segundo termo, sobrando apenas a energia cinética final. Meio de ômega quadrado vezes o momento de inércia. E qual é o momento de inércia que a gente está trabalhando? É o momento de inércia B, que a gente calculou na letra A. E aí, fazendo a equação, a gente vai ter -5/2 mgl igual a menos meio de ômega quadrado vezes o momento de inércia do B. Agora a gente só resolve para ômega. O que a gente já pode fazer aqui? Já podemos remover. E agora vai ficar 5 mgl dividido por IB é igual a ômega quadrado. A gente continua resolvendo isso, vai ficar ômega igual a raiz de 5 mgl sobre IB. Resolvendo agora, substituindo os valores, conforme a questão, temos 5 vezes 3 quilos vezes 10 metros por segundo quadrado, que é o da gravidade, conforme a prova, tá?
vezes o L, que é 2, isso tudo dividido por 27. E aí, raiz quadrada. Fazendo as contas aqui. A gente também tem 5 vezes 10 vezes 2. 5 vezes 10 vezes 2 é a mesma coisa que 100. Aqui eu tenho 100 sobre vezes 3, desculpa. E aqui embaixo eu tenho 27. E 27 é a mesma coisa que 9 vezes 3. Então o que é que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso cortar esses 3 e ficar somente com raiz de 100 sobre 9. E aí esse já é um valor muito mais simples de achar uma raiz quadrada, né? Que a gente vai ter a raiz quadrada do denominador e do numerador e vai, opa, e vai sobrar 10 terços. E aí, nossa resposta, ômega é igual a 10 terços radiano por segundo. Próxima questão, momento angular. O vetor momento angular, ele é igual ao vetor raio, multiplicação vetorial com o momento linear. A gente lembra o que é momento linear, isso daqui não passa de o vetor raio, multiplicação vetorial com a massa vezes o vetor velocidade. Que isso daqui, dentro de parênteses, representa o vetor momento linear. E aí, quando se trata do módulo do vetor momento linear, é igual a R vezes M vezes V vezes seno de φ, onde φ é igual ao ângulo entre os vetores R e V. E aqui, no nosso caso, calculou o momento de inércia B, a gente calculou também a velocidade angular do nosso sistema, no caso, respeitando a figura 2. Essa daqui. E aí, usando a mesma tática que a gente usou para resolver a letra B, a gente pode substituir esse V, que é a velocidade linear, né, pelo seu equivalente rotacional. V igual a ômega vezes R. Substituindo, a gente vai ter a seguinte R vezes M vezes ômega R, que é a mesma coisa que ômega vezes M R ao quadrado. E aí, note, M vezes R ao quadrado é a fórmula do momento de inércia. Então, eu posso dizer e aí simplesmente resolver a questão substituindo os valores.